A casa de Antônia sempre fora um lugar de silêncio respeitoso. Uma casa antiga, de janelas grandes e cortinas pesadas, onde o tempo parecia escorrer devagar pelas paredes amarelecidas pelo sol e pela lembrança. No centro da sala principal havia um espelho antigo, oval, com moldura de madeira esculpida à mão, que pertencia à sua mãe, falecida anos antes. Era tradição de família. Cada filha, ao se tornar mãe, herdava esse espelho. Só que Antônia nunca teve filhos. O espelho, mesmo assim, estava lá e refletia a sala inteira com precisão, exceto por um detalhe inquietante. No reflexo sempre faltava algo. Um objeto, um canto da sala ou, às vezes, a própria Antônia. Ela percebeu isso pela primeira vez no domingo anterior ao Dia das Mães. Estava limpando o vidro quando notou que o vaso de flores atrás de si não aparecia no reflexo. Virou-se. O vaso estava lá, intacto. Voltou os olhos para o espelho. Nada. Era como se aquilo nunca tivesse existido. Sentiu um arrepio, daqueles que surgem quando algo antigo e oculto desperta. Nos dias seguintes, começou a testar. Colocava objetos ao redor da sala. Um castiçal, uma xícara, uma almofada vermelha. O espelho respondia como se selecionasse o que era digno de existir. Na quarta-feira, Antônia mesma sumiu do reflexo. Estava ali, em frente ao vidro, olhando diretamente para o centro da moldura. Mas sua imagem não vinha. No lugar onde deveria estar, via-se apenas a parede opaca e escura. Aquilo a perturbou de um jeito novo, como se o espelho não a reconhecesse mais como parte da casa, como se estivesse dizendo, você não pertence. Na quinta, ligou para sua irmã, Sílvia, que morava a 2 cidades de distância. Contou sobre o espelho, esperando ser chamada de paranoica. Mas Sílvia ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu algo que Antônia não esperava. Você não devia ter ficado com esse espelho, irmã. Ele é para quem deixou descendência. Era da mãe, e da mãe da mãe. E antes disso, ninguém sabe. Antes que Antônia pudesse retrucar, a ligação caiu e não conseguiu mais contato com a irmã. Na sexta, encontrou uma foto antiga dentro de um livro de receitas da mãe. Era um retrato antigo, em sépia, de uma mulher diante do mesmo espelho. Mas algo estava errado. No reflexo, a mulher segurava uma criança. Fora da moldura, ela estava sozinha. O pavor se instalou. Era o mesmo espelho, a mesma pose, a mesma casa, mas um reflexo que contava outra história. Antônia decidiu passar o sábado fora, tentar dormir em um hotel e esquecer do espelho. Mas, quando abriu a porta no final da tarde, o espelho não estava mais preso à parede. Estava no meio da sala, virado para a porta, como se a esperasse. E agora refletia algo que definitivamente não estava ali. Uma mulher com o rosto coberto, segurando um bebê e olhando direto para ela. Na manhã do domingo, Antônia acordou com o som insistente de batidas na janela da cozinha. O céu estava cinzento, pesado, como se o tempo tivesse parado desde a noite anterior. Ao descer as escadas, teve uma sensação perturbadora. A casa parecia menor, como se os cômodos estivessem se curvando para dentro, estreitando as paredes, empurrando-a em direção ao centro. E no centro estava o espelho. Ele agora dominava a sala com a moldura ainda mais escura, como se absorvesse a luz do ambiente. Antônia tentou evitá-lo. Passava por ele sem olhar diretamente, mas o espelho não precisava de olhos para ser notado. Ele chamava, sussurrava, como se algo dentro dele esperasse por sua atenção. Na cozinha, o vaso de flores sumira. A almofada, vermelha também. O castiçal. Como se os itens esquecidos no reflexo tivessem desaparecido da casa real. Antônia correu de volta para a sala e finalmente encarou o espelho. O reflexo mostrava uma sala ainda mais vazia. E agora, no canto esquerdo do vidro, havia uma figura. Uma mulher de cabelos longos, vestida com roupas de outra época, olhando para frente, mas com olhos mortos. Estava parada onde sua mãe costumava sentar-se. Era ela ou outra antes dela?
Desesperada, Antônia procurou novamente o álbum de fotos antigas. Entre as páginas, encontrou registros esquecidos, todas as mulheres de sua família em frente ao espelho. Em todas as imagens, o reflexo contava uma história diferente. Crianças que não existiam, mãos que seguravam objetos ausentes e, o mais inquietante em todas as fotos, havia pelo menos uma mulher que ninguém reconhecia. Sempre no reflexo, sempre olhando. Uma estranha constante atravessando gerações. Antônia decidiu procurar ajuda. Ligou para uma historiadora local, uma mulher idosa chamada Clarice, que mantinha um pequeno acervo sobre famílias tradicionais da região. Ao ouvir sobre o espelho, Clarice pediu para vê-lo pessoalmente. Chegou naquela mesma tarde. Era uma senhora de presença forte, cabelos brancos presos em coque e olhos que carregavam uma vida inteira de histórias. Ao entrar, Clarice parou diante do espelho e ficou em silêncio por um tempo que pareceu se estender por décadas. Este espelho, minha filha, é um registro, mas não do que foi, do que poderia ter sido, murmurou. Ele mostra os caminhos negados, as vidas não vividas, os filhos que não nasceram, as memórias que o sangue carrega, mas nunca concretizou. Antônia sentiu um arrepio atravessar sua espinha. E por que ele está apagando coisas? Porque está tentando corrigir o que considera um erro, respondeu Clarice, encarando o próprio reflexo. A linhagem foi interrompida. E agora, o espelho está tentando encontrar o que falta, reescrever a história por dentro. Antônia começou a chorar. Clarice se aproximou, segurou suas mãos e falou com seriedade. Ou você oferece uma memória, ou ele vai te apagar também. No fim daquela tarde, Clarice foi embora. Antônia ficou sozinha com o espelho, tentando entender o que poderia fazer. Vasculhou caixas antigas, relembrou momentos felizes, escreveu cartas para versões dela que nunca existiram. No dia seguinte, acordou sem enxergar seu próprio reflexo. Estava invisível no espelho, mas não sumira da casa. Ainda estava ali. Só que algo a observava do outro lado, como se ela tivesse trocado de lugar com a mulher da noite anterior. E agora era Antônia quem estava do lado de dentro. O mundo fora do espelho parecia o mesmo, mas algo gritava no silêncio. Do lado de dentro, Antônia sentia como se tivesse sido costurada àquele plano de vidro. Um espaço sem cheiro, sem calor, sem tempo. A sala ainda estava lá, mas sem movimento, como uma pintura empoeirada. Ela podia ver Clarice entrar de vez em quando, observando o espelho, anotando algo em um caderno, murmurando palavras que pareciam antigas demais para serem entendidas. Mas ninguém a ouvia, ninguém a via. Ela estava ali, mas era apenas um reflexo. E então começaram a chegar outras. Primeiro, uma mulher com um bebê nos braços, a mesma do reflexo da primeira noite. Depois, uma moça de tranças, vestida como nos anos 30. Em seguida, uma senhora idosa com o olhar vazio e os pulsos marcados. Todas pareciam perdidas, mas havia algo em comum em seus olhos. Sabiam que estavam presas. Antônia tentou falar com elas, tocá-las, mas era como se todas estivessem projetadas em planos distintos, como camadas de um mesmo sofrimento. O espelho não era apenas um objeto, era um cemitério de possibilidades. Do lado de fora, Clarice continuava voltando. Em um dia nublado de maio, colocou diante do espelho uma caixa antiga. Dentro, cartas, escritas por mulheres da família de Antônia. Algumas eram orações, outras confissões. Uma, em particular, chamou sua atenção. Uma carta escrita por sua própria mãe. Nela, a mãe descrevia sonhos recorrentes com uma filha, que não existia. Uma criança de olhos verdes, cabelo castanho e voz doce. A carta dizia: às vezes acho que o espelho me mostra o que deveria ter sido, mas nunca tive coragem de dar forma. Clarice leu a carta em voz alta, e naquele momento, algo mudou.
A sala do reflexo tremeu. O ar pareceu ficar denso, espesso como água. As outras mulheres olharam em direção a Antônia. Pela primeira vez, como se a vissem. Como se ela fosse a última peça faltando. Um sussurro coletivo percorreu o espelho. Complete. As bordas do vidro começaram a rachar. Pequenas fendas de luz abriram-se por todo o contorno. E uma sombra, a mais antiga de todas, começou a se desfazer, como se finalmente estivesse liberada. Antônia sentiu a dor de todas as ausências, todos os filhos não tidos, todos os nomes não ditos. Mas também sentiu algo novo, a aceitação, o entendimento de que a falta também é uma forma de memória. E então o espelho quebrou, em silêncio, sem estilhaços, apenas desapareceu. Clarice encontrou Antônia caída na sala, ainda viva, com um papel em mãos. Um desenho feito à mão de uma menina com olhos verdes e um vestido branco. No verso, uma palavra escrita com letra trêmula, refletida. Nos dias que seguiram, a casa pareceu mais clara, mais leve. Antônia viveu mais alguns anos, sempre colocando flores no espaço onde o espelho ficava. Nunca mais tentou substituir o objeto. Nunca mais viu sombras que não estavam ali. Mas todas as manhãs, ao passar pela janela do corredor, via um breve vulto de uma menina sorrindo, apenas por um segundo, antes da luz da manhã tomar conta da casa. Descrição para o vídeo. No Dia das Mães, uma mulher herda um espelho, antigo que sempre fez parte da linhagem de sua família. Mas esse espelho não apenas reflete a realidade, ele escolhe o que mostrar. E quando Antônia deixa de aparecer no reflexo, descobre que o objeto guarda os ecos de todas as mulheres da família, especialmente aquelas que nunca puderam deixar descendência. Um conto sombrio sobre ausência, legado e os caminhos não vividos. Se você gostou dessa história e quer mais relatos sombrios, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal O Lugubre. Ative as notificações para não perder nenhum mistério assustador. Comente aqui embaixo o que achou dessa história e quais temas você quer ver nos próximos vídeos. Confira os links na descrição para conteúdos exclusivos, recomendações e muito mais. Nos vemos no próximo relato, se você tiver coragem.